E aí, galera, beleza? Vamos lá, mais uma questão aqui sobre princípios, né? Direito penal, questãozinha de juiz. Vamos lá, vamos ver o que ela está falando. De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a correta. Aí ele citou uma série de princípios aqui, ó. Princípio da taxatividade, princípio da bagatela imprópria, princípio da subsidiariedade, princípio da ofensividade e o princípio da adequação social. Vamos lá aqui, um por um. A gente explicou em umas questões aí que já passaram o princípio da taxatividade como um corolário do princípio da legalidade. Lá dentro do princípio da legalidade, né, ele explica que a lei tem que ser certa, certo? Princípio da taxatividade. Então, o princípio da taxatividade ou mandado de certeza preconiza que a lei penal seja concreta e determinada em seu conteúdo. Até aqui, beleza. Só que olha o erro. Sendo vedados os tipos penais abertos. Vedados não. Tipos penais abertos são admitidos. Tem, ó, tipos penais abertos são aqueles em que a lei justamente deixa em aberto a definição aqui, ó. Alguma definição. Alguma definição. E ela busca o conceito do crime na própria lei ou em algum outro ato, né? Ou em algum outro ato normativo. Então, existe sim tipo penal aberto, tá? Mas é isso, taxatividade é realmente o mandado de certeza, preconiza aqui que a lei penal tem que ser concreta e determinada em seu conteúdo, mas não é vedado não, tipo penal aberto. Princípio da bagatela imprópria. A gente já viu também agorinha o princípio da bagatela, certo? Só que aí ele vem e mandou impróprio agora, para complicar a gente, tá? Aí, ó, princípio da bagatela imprópria implica atipicidade material de conduta causadora de dano ou perigo ínfimo. Isso aqui é o conceito de atipicidade padrão, a própria, né? Atipicidade material em razão de uma conduta que causou dano ou perigo ínfimo. Agora, quando ele fala em princípio da bagatela imprópria, aí já é outra coisa, cara. Esse é o erro da questão. A imprópria, ela tem a ver com o perdão judicial. Perdão judicial, ele afasta a punibilidade, tá? A punibilidade é afastada. Punibilidade é afastada. Só lembrar, o princípio da bagatela padrão, o próprio, afasta realmente a tipicidade material, afasta o crime. Já o princípio da bagatela imprópria, ele afasta a punibilidade, tá? O perdão judicial. Princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração. Ó, a palavra-chave está aqui, ó, fração de bens jurídicos protegidos, operando nas hipóteses em que se verificar uma lesão ou ameaça de lesão mais intensa aos bens de maior relevância. Cara, o erro está aqui na fração. Olha só, quando ele fala de fração, lembra aqui, ó, de fragmento. Fragmento, tá? É o princípio da fragmentariedade. Fragmentariedade, que é diferente do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade é aquele que o que não for protegido pelos outros ramos do direito,
sobra para o direito penal, tá? É diferente aqui a questão da fragmentariedade. Então, ó, o princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos, operando nas hipóteses que verificar uma lesão ou ameaça de lesão mais intensas aos bens de maior relevância. Não, esse é o da fragmentariedade, tá? Tá certo com relação à fragmentariedade. Realmente o direito penal só vai atuar numa pequena fração, fragmento de bem jurídico protegido aqui, em hipótese de lesão ou ameaça de lesão mais intensa aos bens de maior relevância, fragmentariedade, que é diferente da subsidiariedade, em que existem ilícitos previstos em lei que podem ser ilícitos administrativos, mas e que podem exigir uma reprovação na área civil, uma indenização, mas não na área penal. Se puder resolver em outras áreas, o direito penal não cuida. Ele é subsidiário, tá? Só servirá para só servirá para questões que não possam ser resolvidas, que não possam ser aqui, ó, resolvidas por outros ramos do direito, tá? Então esse foi o erro da questão. Próximo. Princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lesão efetiva ou concreta ao bem jurídico tutelado. Não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato? Errado, né? Existem sim crimes de perigo abstrato. Aqui ele falou que não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato. Está errado. Então, por eliminação, sobrou a E. Princípio da adequação social serve como um parâmetro ao legislador que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas, né? Era o caso da... Cara, vou tentar dar um exemplo aqui, né, de quem traía, não era? Como é que chama? Ah, esqueci, mano. Mas antes traição aqui era um crime, mas hoje não mais. Hoje não mais. Beleza? Então, afastou a tipificação criminal de uma conduta que agora está socialmente assim aceitável, né? Não que seja uma coisa legal, mas já não é uma parada tão grave que a sociedade queira entregar para o direito penal cuidar. O que a gente falou aqui, ó, o direito penal cuida de uma pequena fração de bem jurídico protegido, tá? Princípio do fragmento, da fragmentariedade. Só em caso de lesão, ameaça mais intensa aos bens jurídicos de maior relevância. Aí começou a ver que, cara, talvez isso aí não seja tão importante. Então, vamos deixar de ser crime. Princípio da adequação social, tá? Afasta a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Tranquilo? Aí aqui, ó, a resposta eu peguei lá no que com o curso, tá bem legal, olha só. Errado. O princípio da taxatividade, ele é um dos corolários do princípio da legalidade. Ô, caraca. Pregando que a lei penal deve ser clara, precisa e determinada, não cabendo incriminações vagas ou genéricas. Tal norma, porém, não impede a edição de normas penais em branco, as quais necessitam de um complemento, seja do próprio legislador, como no caso de analogia nos crimes praticados por funcionário público. Lá nos crimes aqui, ó, praticados por funcionário público, existe aqui, ó, um artigo 327 que fala o que é o funcionário público. Então você fica um crime vago ali, meio em branco, né? Você precisa de um complemento dentro da própria lei para saber quem é o funcionário público ali.
seja por uma autoridade diversa, como no caso de conceito de drogas. Então, o que é droga ilícita, por exemplo? Aí, a especificação é feita pelo executivo, não é o próprio legislador. Você vai buscar esse conceito em outra norma, em outro instrumento normativo. Olha só, essa possibilidade decorre da própria existência da lei penal incriminadora, que prevê todos os elementos nucleares do tipo, atribuindo a outra norma apenas uma complementação. Então, norma penal em branco, a norma já prevê todos os elementos nucleares e deixa que outra norma faça apenas uma complementação. A B, princípio da bagatela imprópria, aqui que a gente falou, a perdão judicial, não exclui a tipicidade do crime, ao contrário, reconhece a existência de um fato típico, de um fato antijurídico e culpável, mas afasta só a aplicação da pena por entender desnecessária, perdão judicial. O que afasta a materialidade do delito é a bagatela própria, que é o que a gente viu, o princípio da insignificância. Eu acho que o caso de perdão judicial aqui, ó, seria aquele da mãe, né? Eu acho que pai ou mãe, né, quando mata o filho ali, um homicídio culposo, aí tem o perdão, né? Por mais que veja que foi um fato típico, antijurídico e culpável, não vai aplicar pena, porque naquele caso o próprio sofrimento da pessoa já é a maior pena que ele podia estar passando. Aí então a próxima. Letra C, o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade determina intervenção mínima e em última ratio do direito penal, que somente vai atuar quando as demais esferas jurídicas forem insuficientes para proteger o bem jurídico. O preceito que atribui ao direito penal a proteção de bens específicos em razão da relevância é o princípio da fragmentariedade. Então, direito penal vai proteger bens específicos por causa da relevância, fragmentariedade, lembra da fração. Princípio aqui da subsidiariedade tem a ver com a intervenção mínima, última ratio do direito penal, só atua quando as demais esferas forem suficientes. Então, não confundir, hein? Subsidiariedade com fragmentariedade. E a D, princípio da ofensividade, não exige apenas lesão efetiva, admitindo também crime em razão de ameaça de lesão, como ocorre no crime de perigo, crime abstrato. Crime de perigo abstrato ou concreto, tá? Perigo abstrato ou perigo concreto. Beleza? Crime de perigo. Fechou? Valeu, galera. Espero que tenha ajudado aí. Tamo junto. Abraço.